E aí galera, Rodolfo Negre aqui. Hoje a gente vai sair um pouco do tema do canal, vai falar sobre como entra a disciplina, o campo de conhecimento da história nas engenharias e ciências exatas. Infelizmente vou ter que fazer isso porque o pessoal tá falando várias besteiras sobre mudança do modelo geocêntrico para o heliocêntrico. Eu queria fazer um vídeo sobre isso e eu notei que para poder mostrar essas concepções como elas estão errôneas, eu tinha que dar um passo atrás e mostrar, ter alguma base, dar alguma base, né, sobre discutir um pouco de história, de filosofia. Não são minha área, né, então, mas eu vou me arriscar aqui porque eu não achei nenhum conteúdo sobre o que eu queria transmitir, que seria necessário, né, para poder transmitir o que eu penso. Então vou ter que me arriscar um pouco, mas vamos que vamos. Então hoje a gente vai discutir um pouco sobre como se dá o ensino de história nas engenharias e ciências exatas e os problemas que isso pode causar e como que os estudantes, os engenheiros, os físicos acabam, por esse tipo de ensino, de aprendizado, acaba ficando vulnerável a falsificações da história. Então vamos lá, toca a vinheta aí. Então, pessoal, antes de começar a discutir um pouco sobre, para dar essa base para esses próximos vídeos que virão nas próximas semanas, eu queria recomendar alguns livros para quem tiver mais interesse e ver com mais profundidade e mais propriedade, né, sobre o assunto. Queria indicar primeiro esse livro aqui do Eric Hobsbawm, sobre história, em que ele vai discutir as principais escolas de pensamento historiográfico, né, vai discutir as interpretações, as metodologias, né, marxista, positivista, a escola de análise. Então é uma boa introdução, uma baita introdução, aliás, para quem quiser ter uma noção sobre isso. Eu também indicaria esse livro aqui do Mark Bloch, Apologia da História ou Ofício de Historiador, que vai discutir bastante. Esse aqui é de uma corrente específica da história, né, que é da teoria de história, que é a escola de análise. É uma escola francesa, né, de interpretação e de metodologia da história. Então, quem tiver mais interesse pode dar uma olhada nesses livros e encontrar com mais propriedade, né, sobre tudo que a gente vai falar hoje, não, mas ter uma noção mais profunda de teoria de história e a importância, e qual que é o ofício de um historiador e de entender o tempo histórico, esse tipo de coisa. Além disso, também eu vou deixar um artigo aqui do Jacques Legoff, que é um grande historiador da escola de análise. Para quem não quiser ler um livro sobre teoria de história, né, eu vou deixar esse artigo, que eu acho que ele exemplifica bastante como é complexo e os tipos de conexões que o historiador profissional tem que fazer e como é complexo esse ofício de historiador. É um artigo, na verdade é um capítulo de um livro dele. Vou deixar aí na descrição qual que é esse capítulo de livro, o livro, que ele vai basicamente fazer uma discussão de tempo no fim da Idade Média, e vai falar de tempo social, tempo de trabalho, o tempo natural, as medições de tempo, né, porque você tem a invenção de novos tipos de relógio naquela época, e ele vai fazer todas as discussões, as conexões entre essas diferentes concepções de tempo e como um interfere no outro, a relação dialética entre esses diferentes tempos, e é bastante exemplificador de quão complexo e sério deve ser o trabalho de um historiador. E para quem só quiser ver um exemplo e eu acho um texto bastante bonito e bastante, sabe, que a sua cabeça explode, assim, que eu acho, a primeira vez que eu li eu fiquei fascinado, e acho que é um bom exemplo de como deve ser o trabalho de um historiador. Eu também vou deixar aí nos comentários várias recomendações de vídeos de historiadores profissionais, né, recomendando outros livros para quem quiser realmente ter uma visão mais profissional sobre teoria de história. Ver se eu não falei nenhuma besteira aqui. Antes de tudo, vamos falar como que entra a disciplina de história, o campo da história, nas engenharias, nas ciências exatas. E a grande verdade é que basicamente não entra, né? É quase inexistente. O que a gente aprende de história da engenharia, das ciências exatas, das ciências naturais como um todo, numa faculdade, numa escola, é algo muito básico, muito superficial. É basicamente uma lista assim de nomes, né, de grandes nomes da ciência, da física, da engenharia, e uma sucessão de datas e de acontecimentos de feitos por essas pessoas, né? Obviamente isso aí tem uma razão de ser, porque
O professor não tem tempo de discutir isso. Eu mesmo, quando eu dou aula, é justamente assim que eu apresento a história, apesar de fazer alguns alertas, né? E falar, pessoal, pesquise mais, é muito mais complexo do que eu estou apresentando, etc. Mas a gente não tem tempo para aprofundar, para discutir, e muitas vezes a gente nem sabe também, por questões de tempo também para aprender, e não tem nenhum incentivo para isso, né, para o professor. E é porque a gente vive realmente num sistema de ensino e de passagem de conhecimento, transmissão de conhecimento, que é muito limitado, né? É basicamente uma linha de produção que o professor tem que passar da forma mais eficiente e rápida possível aquele conhecimento, aquelas técnicas, e o aluno tem que decorar, absorver aquilo de uma forma bem decorada mesmo, da forma mais rápida possível, e reproduzir para logo ele ser jogado no mercado de trabalho e poder reproduzir aquilo, sem qualquer necessidade de reflexão mais profunda. Então, nas exatas isso acaba sendo bastante perceptível, né? Porque você tem ali basicamente uma aula bem rígida, com um assunto bastante denso, e depois o aluno tem que fazer uma lista enorme de exercícios, até toda aquela decoreba sair pelos poros, sem qualquer reflexão, e depois ele vai ter uma prova que o tempo vai ser bastante limitado, vai ter aquele tempo só para reproduzir toda aquela decoreba que ele fez resolvendo diversos exercícios, diversas questões, e não vai ter tempo nem de raciocinar na prova, ele só tem que reproduzir aquilo acriticamente, e daí ele vai tirar uma nota alta, vai ser jogado no mercado de trabalho, e daí vai virar um engenheiro, algum técnico, enfim, e lá ele só tem que saber jogar o númerozinho na formulazinha, então o númerozinho vai para a letrinha tal e vai ter um resultado, e ele vai ter que usar aquele resultado e acabou. Não tem que pensar muito o que é matéria, o que é tempo, nenhum pensamento filosófico, não tem que pensar sobre a história, de onde veio aquilo, porque é daquele jeito. É completamente desnecessário, ele só tem que ter um caráter puramente tecnicista, que é aprender aquilo e só sair reproduzindo para a sociedade continuar rodando do jeito que ela funciona, e acabou. Bem, e grande parte dos alunos e dos professores tem noção que tem quando a gente coloca aquela listinha de nomes e de feitos de cada um desses nomes, né, como se fosse a história, o desenvolvimento daquele campo de conhecimento das ciências exatas, a gente tem noção que aquilo é uma simplificação, tem um caráter didático e tal, mas eu percebo que muita gente não tem essa noção. Muitos alunos e até professores não tem essa noção que é uma simplificação grotesca, né, da realidade, e que a gente só está colocando algum tempinho ali para dar alguma noção, mas que não tem tempo de discutir e tal. E muita gente acaba levando aquilo a sério. E acho que isso implica em dois problemas fundamentais que eu vou discutir agora, e acaba fazendo essas pessoas ficarem bastante suscetíveis a falsificações da história, a argumentos grotescos que vão fazer elas ter concepções e abordagens sobre as próprias ciências exatas extremamente equivocadas. Então, por exemplo, com o vídeo que eu vou fazer sobre a transição do modelo geocêntrico para o modelo heliocêntrico no século XV, no século XVI, para ser mais exato, né? O Olavo vai falar lá que é só uma questão de observador, né? Se o observador está na Terra ou se o observador está no Sol. Só que isso é completamente anacrônico, é fora de lugar, isso é uma falsificação grotesca da história, do que realmente aconteceu. E eu já tive casos de chegar aluno para mim, ou mesmo colega de trabalho, de reproduzir isso, e eu ficar assim, não é possível, né? Que a gente está errando, né? Para acontecer esse tipo de coisa, a pessoa acreditar numa falsificação grotesca desse nível. Mas, infelizmente, acontece. Então, eu acho que não vou salvar todo mundo, né? Mas, enfim, convém a gente discutir, então, dois conceitos principais que vai acabar sendo trabalhado para mim nesses próximos vídeos. Um deles, né, que é o conceito de anacronismo, que vai já bater de frente com essa ideia do observador estar na Terra ou no Sol, e a mudança do geocêntrico para heliocêntrico é simplesmente a mudança de localização do observador, né? Isso é um conceito completamente anacrônico, então a gente precisa discutir o que é anacronismo, e anacronismo é um termo que os historiadores usam para impor ideias, valores, expressões, correntes de pensamento de outro tempo histórico para algum outro tempo histórico. Então, sei lá, por exemplo, a gente aprende no curso de física a mecânica newtoniana, né? Então, física 1 a gente aprende a mecânica newtoniana, e
Você aprende lá os conceitos, as leis do movimento, né? Então você vai falar das leis do movimento de Newton, a extensão delas para o movimento rotacional, depois vai falar de energia, de trabalho, né? De energia, e acaba passando a impressão que a energia faz parte do que Newton desenvolveu e fez para ciências exatas, né? Então, às vezes, pode acontecer de alguém falar assim, sei lá, a energia conforme desenvolvida por Newton. Mas não, a energia não, é um conceito que está ausente de Newton. Não existe conceito de energia em Newton. Isso é um conceito que só vai ser desenvolvido a posteriori, já depois que o Newton morre, né? Inclusive, tem uma mulher que tem uma contribuição bastante substancial para o desenvolvimento do conceito de energia, que é Émile du Châtelet. Apesar da energia estar dentro do que a gente define de mecânica newtoniana, atribuir o desenvolvimento desse conceito de energia a Newton é completamente anacrônico e errôneo, né? A gente está impondo um conceito que não existia no Newton na formulação do Newton. Se a gente pegar lá para ler o Principia, né? Não vai ter conceito de energia, e se você tentar ficar caçando o conceito de energia ali, você vai estar tendo uma interpretação completamente errônea do Newton, vendo coisa onde não tem, e isso deve ser completamente evitado por alguém que está fazendo uma análise histórica séria e tentando entender o desenvolvimento histórico de conceitos, de processos históricos, enfim. E aquela forma que eu falei que a história entra nas faculdades e escolas de ciências exatas, de engenharia, é com aquela listinha de grandes nomes que tiveram tais e tais contribuições naquela data específica, e é basicamente assim que é passada a história, né? E eu notei, a maioria das pessoas, né, sabem que isso aí tem um caráter didático, né, pelo tempo pequeno que tem disposição sobre a história, né? Mas eu notei que tem muito aluno e até professores que vão ter uma interpretação disso aproximada com a teoria dos grandes homens. Para quem não sabe, a teoria dos grandes homens é uma teoria proposta pelo escocês Thomas Carlyle, que ele vai falar que a história nada mais é do que a história sucessiva da biografia de grandes homens. Então, sei lá, você não tem que entender a Revolução Francesa, você tem que entender a biografia do Robespierre, você tem que entender a biografia do Napoleão, e nisso você já consegue explicar a Revolução Francesa. Você não tem que entender os processos, o que levou até a Revolução Francesa, os diferentes grupos sociais, como a sociedade estava estruturada, a economia. Isso é secundário nessa teoria dos grandes homens. O fundamental é você entender esses grandes gênios, esses grandes heróis, como o Robespierre, o Napoleão, que fizeram aquilo acontecer e ditaram os rumos da Revolução Francesa, sabe? Essa é uma visão da história plenamente superada. Já no século XIX, já tem ferrenhos críticos dela, né, mostrando todos os seus defeitos e suas incapacidades de explicação dos fenômenos históricos. Mas essa exposição que eu falei do ensino de história, quando entra, né, nas ciências exatas, né, acaba favorecendo que muitos dos estudantes e até dos professores tenham essa visão de grandes heróis, tem uma deificação desses personagens, né? Como se, sei lá, tivesse só trevas e um dia apareceu o Newton e fez tudo do zero e desenvolveu as leis do movimento, a óptica, a lei da gravitação universal, e ele fez o cálculo infinitesimal, enfim, fez tudo do zero, e ele era um gênio quase inatingível, uma pessoa de um intelecto assim tão grande, que talvez nunca mais exista alguém como ele. Então, acho que tem muita gente que acaba levando mais para esse lado. E aquela famosa frase do Newton, se vir mais longe é porque estava em pé sobre o ombro de gigantes, acaba sendo quase que uma nota de rodapé, né? Todo mundo sabe, mas aparentemente uma parte expressiva dos estudantes, dos professores, desconsideram totalmente, né? E dá esse caráter quase divino ao Newton, ao Einstein, ao Galileu. E eu posso falar com bastante propriedade, porque, por exemplo, eu já fiz a mecânica celeste, o astrodinâmico, mecânica orbital, se preferir, diversas vezes. E, como é caso comum, né, nos cursos de exatas, primeira aula, aquela listinha de grandes nomes, grandes desenvolvimentos, e tá lá sempre o nome do Tycho Brahe. Tycho Brahe foi um famoso astrônomo, né, que fazia medições incrivelmente acima da média, assim, com uma precisão absurda para a época. E essas medições dele foram legadas para o Kepler e permitiram que o Kepler usasse elas para fazer os desenvolvimentos deles e chegar nas leis que o Kepler propôs, né?
as leis das órbitas dos planetas, etc. E eu já vi essa história sendo contada diversas vezes, e como eu falei, tem sempre um caráter simplificador, didático, né? E uma parte dos professores vai simplesmente falar que isso que eu contei, né? O Tycho Brahe fazia medições incrivelmente acima da média, com uma grande precisão, e isso ajudou o Kepler a desenvolver as leis dele. Mas eu também já vi vários professores falarem de uma forma como se o Kepler tivesse... E já vi também alunos interpretarem dessa forma, de como se o Kepler tivesse poderes quase sobre-humanos, né? Quase semideus, como se fosse um Aquiles ou um Hércules. Colocado de uma forma assim, o Kepler fazia as medições dele a olho nu e tinha uma precisão incrível, porque ele era muito bom de olho, não sei o que, ele enxergava muito bem. E dá uma precisão, assim, dá uma ideia de como se o Kepler fosse quase um deus, né? Porque ele tinha uma visão tão acurada que ele conseguia ter uma precisão nas medições dele de arco-segundos, arco-minutos. E eu sempre olhei, obviamente, a isso de forma cética. Mas eu notei que muitos professores e outros alunos acreditavam realmente que o Tycho Brahe tinha uma visão muito mais acentuada, muito mais fora do comum, sabe? Só que não, né? Isso está completamente errôneo. Na verdade, o que acontecia com o Tycho Brahe é que ele era uma pessoa assim, extremamente pragmática, extremamente metódica e tinha bastante dinheiro, né? O que era bastante importante para ser cientista naquela época. Tinha bastante dinheiro e ele encomendava para fazer instrumentos, por exemplo, um sextante, encomendava fazer esses instrumentos numa escala bastante grande, encomendava de fazer esses instrumentos, e além disso, como ele era uma pessoa muito sistemática, ele ia lá e checava, polia os instrumentos assim na maior finesse possível para a tecnologia da época, e isso dava a ele os instrumentos ótimos, né? Os melhores sextantes, etc. E aí ele conseguia fazer essas observações hiper precisas para a época. Mas não é como se ele tivesse um olho sobre-humano que desse poderes quase divinos a ele. Mas infelizmente o pessoal acha que é assim. Quando é contado, às vezes o professor acaba passando essa impressão e às vezes até acredita nisso, e muitos alunos também acabam levando para esse lado. Então é isso, pessoal. Queria falar sobre esses dois problemas que eu vejo acontecendo bastante, né, de quem recebe essa história, né, dentro do contexto das engenharias e ciências exatas, né. Anacronismo é bastante presente e essa exposição acaba favorecendo essas visões que se aproximam da teoria dos grandes homens. Espero que tenha sido útil de alguma forma, né? E a necessidade, como eu falei, era principalmente para dar algum embasamento para o que eu vou discutir mais tarde, nos próximos vídeos. É muito importante também saber disso de uma forma mais geral, mais ampla, então leiam as referências que eu coloquei aí embaixo, né, que é muito importante ter esse tipo de noção, né, e de humildade, né, em relação à história e a importância da história. É importante ter seriedade, né, quando você vai abordar algum tema histórico, e de respeitar, né, quem faz isso profissionalmente, né, porque não é um trabalho simples. Bem, é isso, espero que tenha ajudado e até a próxima. Tchau!